vez, a Sora. Então, se tu quiser começar se apresentando, pode falar um pouquinho sobre você e, enfim, contar um pouquinho, assim, falar do teu nome, falar um pouquinho da tua história, o que tu quiser se apresentar, assim, basicamente, assim, tipo, Tá. resumidamente. Então, meu nome é Tatiana, tenho 40 anos, sou formada em Química Licenciatura pela Universidade de Caxias do Sul. Desenvolvi o mestrado também em Engenharia de Processos, mestrado acadêmico. Também desenvolvi aqui na UX e na URGS. Já sou professora há 15 anos. Trabalhei muitos anos na rede pública e agora estou só na rede particular, na rede privada. Aqui na escola, no CETEC, eu trabalho há 9 anos. E... É isso, tá ótimo. Tá, então a nossa primeira pergunta é por que você escolheu essa profissão? Então, acho que foi a profissão que me escolheu. Porque o que eu queria era trabalhar com a área da química. Então, eu não pensava em ser professora. Mas eu gostava muito da área. Eu tinha muito interesse desde pequena, sempre envolvida com a parte de ciências, assim. E aí eu fui começar a ter um interesse maior em lecionar, trabalhar com a área da licenciatura, foi nos estágios. Então, o estágio 1, 2 e o 3 foi bem importantes, porque foram eles que me deram abertura, assim, pra realmente, eu quero ser professora. Ah, que massa. Mas o que tu queria trabalhar antes? Tipo... Eu sempre trabalhei em laboratório, então eu pensava em seguir a área da química para trabalhar em laboratório. Ah, que legal. Tá. Há quanto tempo tu atua nessa profissão? Eu sei que tu já falou, mas enfim. 15 anos. 15 anos, beleza. Alguém te inspirou? Sim, a minha professora de química do ensino médio, Eliana Fadanelli. Que amor. Qual a sua trajetória profissional até os dias atuais? Tipo, mais ou menos... Por quais trabalhos você passou, assim? Tá, Tipo? eu comecei trabalhando numa empresa de cortador de comprimido. Depois eu fui para um laboratório da parte de farmácia. Então eu trabalhava na área da dermatologia. Aí eu trabalhei por muitos anos. Depois eu fui para outro laboratório daí de homeopatia. E aí depois que eu fui para a área da licenciatura. Então eu segui sempre na área da química. E aí por último... laboratório e depois agora nesses últimos 15 anos então na licenciatura. Que massa. Tipo, louco, né? Tá. Como que tu enxerga o trabalho, o mercado de trabalho da tua profissão? O mercado de trabalho, ele tá escasso. Então, o professor de química não tem, tá? Professor de várias áreas não tem, né? Vou dizer de todas as áreas, né? Hoje em dia, ser professor é um desafio grande, mas as pessoas também não têm mais interesse, né? Sim, eu falei com a Luísa Grando, sabe? Ela se formou aqui 2 anos atrás. Ela tá fazendo química na URGS, né? E ela falou que quando ela agora ela tá no bacharelado, mas quando ela fazia licenciatura, tinha 8 pessoas na classe com ela. Eu fiquei tipo, nossa. Pouquíssima gente. Aqui também. Aqui tem pouquíssimos alunos da licenciatura em química mesmo. E a maioria é das engenharias e tá cada vez menor, assim, né? A área da licenciatura. Química, física, matemática. Então, não tem mais professor. Acho que a área para atuação tem, né? Sempre vai ter. E tem desafios, né? Porém, o profissional, ele tem que gostar da área, né? Porque também não adianta, eu sou professor de química, mas eu não gosto da área. Também não adianta, né? Tem que gostar. Então... Tá, é isso mesmo. Tu arrasou, Sora. Tá, nessa profissão, você considera importante a formação continuada ou a atuação de conhecimentos? Tipo assim, tu acha que é importante depois da graduação tu fazer uma graduação continuada, tipo... Sim. Sim? Sim, eu segui fazendo cursos de pós-graduação. O último que eu fiz foi na área de inclusão, em função, né, dos números que a gente tem de alunos. Tá crescendo cada vez mais, né? E com especificações que a gente não teve na graduação, né? Como trabalhar química com certos alunos com algumas habilidades diferentes, né? Então, esse foi o meu último curso que eu fiz no Instituto Federal.
Então, sim, acho muito importante ter essa formação continuada, porque a gente quer, como professor, sempre que o aluno aprenda, né? Sim. Então, independente da disciplina, quer que ele aprenda. E a gente tem que pensar e elaborar diferentes formas para também atender e tentar cativar esse aluno para nossa disciplina, né? Porque quanto mais eles aprendem, menos dificuldade eles têm. E aí mais fácil, mais eles gostam, mais a gente vai ter eles para nós, né? Claro, tem as exceções, tá? Mas acho que é bem importante a gente sempre ter essa formação continuada. Claro que a questão da experiência em sala de aula também é bem importante, porque a minha aula de 15 anos atrás, por exemplo, é muito diferente da de hoje. Sim. Né? Então, a questão da experiência também conta muito, assim. Sim, né? Porque tu vai evoluindo as habilidades, né? E a gente até já sabe, assim, onde o aluno tem mais dificuldade. Quando a gente inicia, a gente não sabe. Então, a gente vai aprendendo. Eu fiz isso, mas eu devia ter reforçado esse ponto, porque eles têm mais dificuldade com isso. E com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Sim. Não, tá certo. Tá. Quais suas percepções em relação às perspectivas financeiras? Nossa, hoje tá difícil de ler. Assim, a área da educação é uma área que ela não... A remuneração não é tão elevada, né? Quanto um médico, por exemplo, Sim. né? Mas dá pra sobreviver, tá? Então, garanto que dá, assim, pra sobreviver. Paixão é paixão tá? nessa... Isso. O mais importante da profissão é sempre gostar do que faz. Então, tem os desafios, tem a questão de salário, mas eu acho que as oportunidades vão surgindo. Que nem o ano passado eu trabalhei na graduação. Sim, eu lembro. E foi uma escolha minha não permanecer e escolher ficar com o ensino médio porque eu gosto do ensino médio. Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, do que eu gosto, né? Do que a gente gosta, o que a gente mais tem afinidade. E porque o dinheiro, ele vem, né? Ele vai, as oportunidades vão surgindo, a gente vai aceitando e a gente vai tendo também uma renda boa, assim. Justa, né? Tipo, não muito justa, né? Professor devia ganhar mais. Concordo. Tá. Na sua visão, como são as oportunidades de trabalhos regionais? Tipo, aqui na nossa região, assim, de Caxias, aqui na Serra, tu acha que... Sempre tem. Sempre tem, sim. Porque Já professor, me né? convidaram para trabalhar em outras cidades também. Sério? Sim. Eu só Tipo, em particular também? Em particular também, escola particular. Legal. Qual o perfil profissional dessa área? Tipo assim, tem alguma habilidade específica que tem que ser desenvolvida? Sim, questão de paciência. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita calma. Às vezes a gente perde a paciência e aí tem que contar até 10, não deu até 10, vai até 20, né? Mas acho que acima de tudo assim tu tem que gostar, porque daí quando a gente gosta e a gente quer realmente, o teu objetivo principal tem que ser claro, que é o aluno entender o teu conteúdo, né? Entender do que tu tá falando, preparar ele para os desafios lá na frente. E aí acho que com isso tu consegue ter calma, tranquilidade, paciência, não ter medo de repetir, sabe? Não ter aquela coisa, eu não vou ficar repetindo. Não. Às vezes é na segunda, terceira, quarta fala que o aluno vai entender o teu assunto. Então, repetir. O que é mais difícil na profissão? Ensinar quem não quer aprender. Tem bastante gente lá na nossa turma assim, né? Então, o mais difícil é isso. Ensinar quem não quer aprender. Sim. Porque quem quer aprender, a gente repete milhões de vezes se for necessário. O problema é quem não quer aprender. Esse é o mais difícil. E tu acha que na área da química tem alguma coisa, tipo, bem importante? Tipo, na parte do estudo da química? Tudo, porque se a gente for pensar, o que a gente tem no mundo envolve química, né? Sim. Seja na parte da medicina, seja na parte da construção, materiais, seja na parte de alimentos, tudo vai envolver uma reação química, uma transformação química, né? Nosso organismo é o tempo inteiro, né, movido a muitas reações químicas. Então, eu acho que sim. Mas, tipo, tu acha que na faculdade a pessoa tem que ter alguma habilidade mais desenvolvida? Algum tipo de
estudo a mais pra conseguir estudar bem a área da química? Gostar de cálculo. Gostar de cálculo. Gostar da parte da matemática, gostar de exatas. Que é a parte fundamental, assim. Né? Leitura, interpretação, mas tem que gostar de cálculo. Tem que ter essa habilidade mais desenvolvida, assim. Tá, beleza. Pra finalizar, qual o conselho que você deixa pros jovens que pretendem seguir essa profissão? Sigam, tá? E vejam, assim, o quanto vocês podem melhorar com a cada pergunta do aluno. Não tenham, assim, a pergunta do aluno como algo de enfrentamento, né? Porque às vezes a gente pode ter isso. Não, isso é mais uma crítica do aluno. Na verdade, a gente vai estar sempre evoluindo positivamente com as críticas, com as perguntas, com os questionamentos, porque às vezes eles fazem perguntas e a gente não parou para pensar nisso, nessa pergunta do aluno. E aí também faz a gente voltar, estudar e crescer com isso. Então, estejam abertos, assim, para receber as perguntas, os desafios que os alunos vão te trazer. E lembra, tudo é experiência. Então, eu fiz isso e aconteceu dessa forma. Se eu tivesse feito, a próxima vez eu vou fazer diferente para ver o resultado. Sim, até porque cada aluno é um aluno, né? Isso aí. E aí a gente vê que às vezes são pequenas ações que a gente muda que dá o retorno muito melhor, né? E às vezes a mudança é mínima, só que o resultado é muito melhor. Sim. Então, é um crescimento grande, assim. Então, estejam abertos sempre a mudanças, a inovações, a desafios, a críticas e a estudar. Acho que é isso, assim. É isso. Tem mais alguma coisa que tu quer falar? É isso. Não. Então tá.